Fala pessoal, vamos falar então dos jogos que receberam conquistas novas no Retro Achievements no dia 8 de abril de 2022. Bom, o primeiro jogo que recebeu conquistas então foi aí o Evil Zone de PlayStation. Vocês já conheciam esse jogo? Eu não. Esse Evil Zone foi lançado em 1999, Japão, Europa, Norte América, ou seja, no mundo inteiro. Ele é um jogo de luta, tá? Um jogo de luta em 3D. E quem criou as conquistas para ele no Retro Achievements então foi o usuário Tatune. Ele é gringo, não é Tatooine, é aquele planeta do Star Wars, né? O planeta deserto lá. Mas não é assim que escreve. Escreve com o I no lugar do N e o N no lugar do I. Enfim, mas tá aí o Tatooine. Então esse Evil Zone, esse jogo de PlayStation, ele tem uma historinha bem interessante até. Tem essa moça aqui da capa do jogo que vocês estão vendo, ela se chama Ihadurka. E ela é extremamente poderosa. Ela é um ser tão poderoso que ela existe em múltiplas dimensões ao mesmo tempo. E aí, só que ela é um ser maligno. Então o que aconteceu? Tem os habitantes ali de uma das dimensões. Da dimensão... Ih, rapaz, como é que era o nome? Eita, nomezinho complicado da dimensão deles. É a dimensão... Aipracero, ou Happy Island. Eu não consegui entender até agora o Happy Island. Enfim, os habitantes então do mundo de Aipracero, eles se juntaram e eles conseguiram, dado a ameaça da Ihadurka, eles conseguiram trancar ela numa dimensão especial chamada Evil Zone. Obviamente o nome do jogo. Então a zona maligna. E aí eles decidiram... Só que assim, eles só trancaram ela lá, né? Eles decidiram então criar um torneio selecionando lutadores de todas as dimensões. E aí o vencedor do torneio iria adentrar na Evil Zone para finalmente exterminar a Ihadurka de uma vez por todas. Então, já para evitar que ela fugisse, eles já imaginando que ela logo conseguiria dar um jeito de fugir da Evil Zone, tiveram essa ideia, criaram um torneio, e aí diversos lutadores de diversas dimensões se juntaram nesse torneio, cada um tem seus motivos próprios para querer enfrentar, derrotar a Ihadurka, e essa basicamente é a história do jogo. Então... o jogo ele é feito por uma empresa, essa Yuki's Future Media Creators. Ela foi fundada ali pouco antes, nos anos 90 mesmo. E ela até ficou muito mais conhecida. Antes desse jogo ela já tinha feito vários jogos de wrestling, né? Aquela luta americana, corpo a corpo, né? De agarrar o adversário no chão e coisa e tal. Até não é tão popular no Brasil, mas é extremamente popular nos Estados Unidos. Tem aqueles WWE, WWF, sabe? E no Japão também tem alguma popularidade. É popular esses wrestling, até onde eu sei, no Japão. E essa empresa, então, ela se especializou em fazer jogos de wrestling. Então a vasta maioria dos jogos delas é de wrestling. Até, se eu não me engano, da franquia WWE em específico. Ela tava lançando todo ano, já nos anos 2010 ali. Ela tava lançando 2012, 2013, 2014, 2015. Acho que ela tinha conseguido a licença lá, a parceria. No caso, depois desse jogo, né? Que foi lançado em 99. Mas já antes desse jogo, já tinham feito jogos de wrestling. E depois jogos de wrestling. Mas aí, do nada, tiveram a ideia. Vamos fazer um jogo de luta, mas de anime. Então, beleza. Mas até que eles capricharam na parte dos animes e tal. Eles contrataram a empresa ali pra fazer animações. Então cada personagem, se eu não me engano são 10 personagens. Deixa eu ver, 8, 9, 10. Até inclusive a própria Ihadurka, que é uma das personagens.
E aí eles fizeram animações para todos os personagens, contando a história de todos os personagens ao longo que tu vai progredindo no modo história, né? E tem uma intro também, tudo animação em formato de anime ali. Então, bem legal, ficou bem caprichado assim. Vamos dar uma olhadinha no vídeo do jogo? Tá aqui o Evil Zone de PlayStation. Então, ó, essa é a animação inicial, né? Da opening, né? A intro do jogo. Então, poxa, desenhado em anime e tal, mostrando os personagens. Tem aí os lutadores do torneio, né? Que se juntaram pro campeão entrar na Evil Zone e derrotar a Ihadurka, né? Bacana, então tem todos aí. Vamos colocar um pouco na gameplay em si. Ó, aqui é o game em si. Como eu falei, é um jogo de luta 3D, né? Então tem esse personagem vermelho aí, que parece, sei lá, o Jaspion. E tem esse guerreiro ali com a capa de cabelo azul. Vamos botar em outra luta aqui. Ó, aí já são dois personagens bem diferentes. Bem coisa de anime, né? Uma menina ali parece ser estudante com aquela roupinha, aquele uniforme tradicional japonês. E já um rapaz ali parece mais velho, talvez, ali, de terno e tal. Mais com aquele cabelo grande ali, estilo personagem de anime. Anime é óbvio que é japonês, mas personagem de anime mesmo, né? Vamos colocar um pouquinho mais pra frente aí. Bom, ainda é essa mesma luta. Então tá aí os personagens do jogo. Errol, o Lee. Ó. Uau, Danziver. Esses já eram da primeira luta, né? Bom, mas basicamente é assim o jogo, né? Um jogo de luta em 3D. Olha aí, Midori e Lee. Ó, pegou ali. Vê se isso não pareceu um movimento de wrestling, né? Cara, eu não sei. Fiz essa conexão agora com a história que eu li da empresa. Parecia ali. Olha, exatamente. Deve ter muito a ver com a empresa já ter experiência com jogos de wrestling. O movimento ali de agarrão ter sido tão bem feito, eu achei. Bom, vamos então dar uma olhada nas conquistas desse Evil Zone. Uma breve olhada aqui. As conquistas que o Tatune criou. Mas basicamente completar o modo história com os 10 personagens: Danziver, Ai, Keiya, Errol, Midori, Setsuna, Gali, Lee, Kakurini e Ihadurka. Eu até fiquei um pouco na dúvida ali como é que tu pode jogar com a Ihadurka, né? Se ela tá presa na Evil Zone. Mas eu lembro que quando eu li no começo, na história do jogo, ela é um ser capaz de existir em múltiplas dimensões. Então será que é por causa disso? Tu consegue jogar com a Ihadurka pra vencer o torneio e tu entrar na Evil Zone pra derrotar a Ihadurka, já que a Ihadurka vive em múltiplas dimensões. Tu pode ser a Ihadurka do bem a matar a Ihadurka do mal. Enfim, não sei se é isso. Bom, vamos dar mais uma olhada aqui. Então completar o modo história com todos os personagens. Tá aqui, isso. Daí completar o modo história. Não, o modo 1 player. Modo 1 player na dificuldade normal ou mais alta. Ok, então com todos os personagens aqui também. Completar o modo 1 player sem usar nenhum continue. Na dificuldade normal ou mais alta. Ok, e também essas duas aqui parecem muito parecidas. Essa aqui é sem usar o continue e essa aqui é sem perder nenhum round. Ok. Derrote 10 inimigos em sequência no modo sobrevivência, como Danziver, que é um dos personagens. Então tem essa conquista para todos os personagens: derrotar 10 inimigos em sequência. Derrotar 20 inimigos em sequência no modo sobrevivência, aí pode fazer em qualquer personagem. O Danziver, fazer um ataque especial. O Tatune aqui, o Dev, ele colocou assim, essas conquistas aqui de finalizar o adversário com um ataque especial, né? Então ele já botou ali em parênteses,
faça isso quando o inimigo tiver HP baixo, né? É óbvio, já que você tem que finalizar o adversário com o ataque especial. Então, todos os ataques especiais ali de todos os personagens. Não acredito que é só um de cada personagem, mas, ou seja, com os 10, né? E aqui vai ter, no modo 1 jogador, vença o último round da luta sem tomar dano. Então, ou seja, vencer... Aí tu pode selecionar no modo batalha, tu bota lá, só quero lutar um round, então vai ser o último round, né? Aí vai facilitar a tua vida. Eu até vi, por que o Tatooine ali, o Dev, escolheu, tem que ser vencer o último round, mas ele disse assim, é que depois que tu vence o último round, o personagem faz uma animação especial ali, e aí facilitou pra eu fazer a conquista, foi isso que eu entendi. Então, ele botou, vença no último round, por causa que o personagem faz essa animação depois. E aí facilitou na criação dele do código, mas ele avisou, tem como tu selecionar, fazer uma luta de só um round, então, show de bola. Então fazer isso com os 10 personagens, vencer o round, então basicamente é vencer a batalha sem tomar dano, né? De só um round, enfim. E aí desbloquear a Ihadurka. Ok, então pelo visto a Ihadurka não é um personagem que já tá liberado desde o começo, ok. Desbloquear toda a biografia de todos os personagens, show. Desbloquear todos os narradores, olha só que interessante. Desbloquear todas as vozes na coleção de voz, ok? E desbloquear o Parabéns Extra. Ok, beleza. Thank you for playing. Desbloqueio Parabéns Extra. Legal, show de bola. Então esse foi o primeiro jogo a receber conquista no dia 8 de abril de 2022. O Evil Zone de PlayStation. Vamos pro próximo? O próximo jogo foi o Zybots de arcade, ao menos é assim que eu imagino que se pronuncie. Zybots, ou seria Shibots? Não. Shybot não. Na língua inglesa o X, ele começando a palavra, ele tem som de Z e o Y é I, então deve ser Zybots, né? Ok, o Zybots ele é um jogo de arcade que ele foi lançado pela Atari em 87. Então, ele é um jogo até que mais simplesinho, já vou mostrar pra vocês o vídeo. Quem lançou as conquistas aqui no Retro Achievements foi o Kadaxar. Acho que ele é americano, não tenho completa certeza, mas ele é gringo, com certeza. Bom, então somente 11 conquistas. Eu vou fazer o seguinte, vou mostrar um pouquinho da gameplay primeiro do Zybots pra vocês. Então estamos aqui, né? Ó, vamos dar uma olhadinha. Esse é o Zybots de arcade. É muito interessante a tela, que exatamente, tu joga só ali no cantinho. Então, é porque ela permite para 2 jogadores, né? Então, o segundo jogador seria no canto inferior direito. Mas ainda assim, mesmo em 2 jogadores, vocês só usariam metade da tela. Tá, então se tu tá jogando só pra um, tu usa 25% da tela, só o canto inferior esquerdo. É o que tu consegue ver de fato. Mas assim, na parte superior ali, central, é o mapa. Na parte superior à esquerda, é o teu inventário. Inventário, na verdade. Inventário, os teus itens. E a tua pontuação, a tua vida e tal. Então, dá pra ver que ele é um jogo ali que tu vai avançando ali no labirinto e tem que enfrentar os inimigos. Então, agora que tu, por exemplo, terminou a fase, entre as fases tu pode acessar a loja, que é o que o personagem tá fazendo aí agora, pra comprar itens, comprar upgrades, né? E melhorar teu personagem ali pra poder ir pra próxima fase. Então aí a gente já tem a segunda fase na tela aí. Então esse é o Zybots, um resumo é isso. Achei um joguinho bem simpático, pra ser sincero. Vê se ele não parece aquele... O Contra de Nintendinho, se eu não me engano, na segunda fase, que tem aquela parte que tu enfrenta os inimigos lá, né, de trás. E tu tem que atirar neles lá no fundo. E aí tu vai avançando aos poucos, né? É muito parecido com aquela parte aquela parte, né, do Contra de Nintendinho. Tá.
vamos dar uma olhada. Eu quero contar um pouquinho pra vocês da história do jogo. Vou aproveitar pra fazer isso já nesse momento, enquanto deixo mais um pouco da gameplay tocando aí. Na verdade, não da história do jogo, um pouco do desenvolvimento do jogo, que eu achei interessante o seguinte. O pessoal que criou o jogo, na verdade, eles queriam que esse jogo fosse o Gauntlet 3. Porque na época o Gauntlet era um jogo que já fazia sucesso, já existia o Gauntlet 1 e o Gauntlet 2. Até vou mostrar pra vocês um pouquinho da gameplay do Gauntlet 1 e 2, ó. Não, esse é o 2, esse aqui é o 1, exatamente, não, peraí, esse... Ah, tá, é que ele saiu do... Tava no 1 e foi pro vídeo 2, mas aqui, 1, show. Ó, esse é o Gauntlet 1, era um jogo de arcade também, da Atari. E ele é um jogo que também tem... ele é formato de labirinto, né? Tu tem que encontrar os inimigos e destruindo eles num labirinto, nas fases. E... ele fez um jogo... essa série tava fazendo bastante sucesso. Fez bastante sucesso, né? E aí tem o Gauntlet 2. Deixa eu... então esse aqui é o 1, né? Mais um pouquinho aqui pra frente, ó. Uma fase diferente aí. Ó, bem na hora que ele ia falar alguma coisa ali. Botei pra frente, mas então... Tá aí, tá jogando... Nesse caso aqui, ele tá jogando com o arqueiro aqui. E tá aí destruindo os inimigos. Show! Vamos pro Gauntlet 2, olhar um pouquinho da gameplay do Gauntlet 2. Que já deixei aqui preparado. Ó. É parecido, bem parecido com o primeiro. Uma melhoria aqui ou ali. Mas tá aí, ó. Esse é o Gauntlet 2. Aí, com o sucesso na época do Gauntlet, o pessoal que estava desenvolvendo os Zybots, eles pensaram o seguinte: poxa, vamos mudar um pouco a gameplay, fazendo aquele formato 3D, mas vamos lançar ele como Gauntlet 3. Ó, tem até voz, né? Mas aí o pessoal da Atari falou o seguinte: não, a gente não quer mais saber de Gauntlet. Já vendeu o que tinha que vender. Inventa um jogo novo aí. Inventa o teu tema aí, né? Não vai ser Gauntlet. E aí o cara... Ixi, vamos ter que se virar aqui então. Aí o que eles fizeram? Eles deram uma olhada no catálogo de jogos da Atari e olharam um jogo lá chamado... Eu até separei aqui. É o Major Havoc. Então um outro jogo de 1983, de arcade, da Atari, chamado Major Havoc. E eles gostaram, assim, da temática do jogo, né? Vou até mostrar um pouquinho da gameplay pra vocês. É esse aqui. Ele é um jogo até interessante, que ele tem praticamente 3 modos de jogo. Uma dos modos é tipo plataforma, né? Que nem essa aqui que vocês estão olhando. Mas, na verdade, o jogo, ele é também um shooter. Um jogo de navinha, né? De que tu fica atirando com a nave, assim, nessa posição estática aqui. E... só muda de um lado pro outro e vai destruindo os inimigos. E aí, quando tu passa essa parte aqui de nave, tu agora tem que pousar a nave. Já mudou a gameplay, ó. Ó, pouse a nave na parte branca ali e aí vira um jogo de plataforma. Então, é meio que 3 gêneros no mesmo jogo. Então, esse Major Havoc. E aí tu tem que seguir as flechas ali e tal, e ativar não sei o que, e depois fugir aí da base antes que ela exploda. Então, ó, é o que ele tá tentando fazer aí. Ativou ali o negócio e agora tá tentando fugir. Tem um timer lá no canto, né? E aí, opa, aí, conseguiu. Bacana, então esse Major Havoc foi o jogo... Ó, a base ali explodindo. Então esse foi o jogo que inspirou o pessoal. Eles gostaram da temática desse jogo e fizeram os Zybots. Ou seja, um jogo meio futurista, né? Os Zybots. Mas então foi por isso, assim, que eles acabaram decidindo escolher fazer a temática, a estética dos Zybots, né? Por causa desse jogo aí, esse Major Havoc. Então, esse jogo aí, ele foi bem recebido pela crítica, né? Ele foi muito bem elogiado, tal. Ele era um jogo um pouco à frente do seu tempo. Só que ele teve um problema grande na época do lançamento. Como vocês podem ver, então ele foi lançado para arcade, né? Fliperama. Então tu jogava ali com a alavanca, tal. Então como vocês podem ver, tu pode mexer o teu personagem para esquerda, para direita, para frente e para trás. Então, ok, bacana. Só que tinha um problema. De vez em quando tu tinha que virar o teu personagem também, né? Não sei se vocês já repararam. Quando a gente tá aqui nas fases, ó.
Tem certos momentos que quando a gente chega numa bifurcação no corredor, tu tem que girar o teu personagem. E isso foi decidido pelo pessoal que criou o jogo, que seria feito da seguinte forma: tu giraria a tua alavanca. Então, tu, né, tá ali pra frente, mexe o personagem pra frente, pra trás, esquerda e direita, ok? Mas pra girar ele, tu gira a alavanca. O pessoal na época teve muitas dificuldades de entender isso. E aí eles ficavam meio travados no jogo. E aí não conseguiam progredir no jogo, porque poucos entendiam ali direito como que se virava o personagem. Então olha só, uma besteira dessa acabou fazendo com que esse arcade ficasse meio sucateado, assim, nos arcades, né? Que esse fliperama em específico ficasse meio sucateado é que nos Estados Unidos eles falam que o arcade é a loja inteira que tem vários fliperamas, né? Então ele acabou não sendo tão popular. E nunca foi lançado um Zybots 2, por exemplo, porque as vendas não foram tão boas, né? Infelizmente acabou não se popularizando muito. Mas vamos dar uma olhadinha então nas conquistas que o Kadaksar criou para ele. Vamos lá então. Aqui tem a lista do Retro Achievements. Estamos aqui na página dos Zybots. Então, como eu falei, ele foi lançado em 87. Então, o que o Kadaksar aprontou aí pra gente? Bom, somente 11 conquistas. Ele realmente é um jogo pequeno. Ele nunca acaba, tá? Então, e ele só tem 7 fases. Então, tu chega na 7ª fase e quando tu vai pra próxima, ele volta pra primeira. E aí é um jogo que nunca acaba. Tu vai jogando até quando tu quiser fazer uma pontuação máxima que tu conseguir, ou até tu enjoar do jogo. Ou seja, ele é um jogo simples, né? Até mesmo por isso, somente 11 conquistas. Então as conquistas do Kadaksar aqui: tenha todos os mapas temporários, todos os upgrades de mapa ativos, né? Até o nível 7, que é o último nível original, né? É único. E aí tem o que mais ali? Inicie o jogo com apenas um crédito e maximize a sua velocidade. Como eu falei pra vocês, dá pra fazer upgrades entre as fases, né? Na lojinha lá. Então, inicie o jogo com apenas um crédito e maximize o seu escudo. A mesma coisa para a velocidade do seu tiro. Para o poder do seu tiro. O seu Zap Power. Esse eu confesso que não sei o que é. Então tem esse poder aí, Zap Power. Complete um ciclo de Zybots derrotando o Zybot Master. Bom, então pelo visto, acredito que na 7ª fase deve ter tipo um boss assim, né? Deve ser esse Zybot Master. Confesso que não cheguei a olhar o fim da 7ª fase, né? Depois de começar um jogo com um crédito, use o Warp, né? O teletransporte ali na fase 1, e então derrote o Zybot Master em um crédito. Então, pelo visto, tem um Warp na primeira fase, que eu imagino que já leve pra última, e já derrote o boss sem ter pego muitos upgrades, acredito, porque tu já foi direto da primeira fase pra última, ou seja, um desafio ali de conseguir derrotar o boss estando meio fraco ainda, bacana. Alcance uma pontuação de 1 milhão de pontos, show. Alcance o level 50... e decida parar porque tá levando muito tempo. Aí ele brinca até ali, não, é porque o jogo não tem fim. E no começo do jogo, alcance o nível 8 sem atirar, usar o Warps ou morrer. Ou seja, dá pra fazer uma run pacifista. Tu consegue ir ali só desviando os inimigos, sem atirar neles, e passando as fases sem entrar em combate, né? Interessante, uma conquista pacifista aí, bacana. Mas sobre os Zybots é isso. Então, vamos aí pro nosso próximo jogo, nosso terceiro jogo que recebeu conquistas no Retro Achievements no dia 8 de abril de 2022. E este jogo é o... Opa, cadê? Aqui... Cruising Exótica, de Nintendo 64. O Cruising Exótica, então, ele é o terceiro jogo da série Cruising, né? A série Cruising ela até é interessante, ela começou em 94, se eu não me engano, com o primeiro jogo, Cruising USA, esse é o mais famoso de todos.
Acho que praticamente todo mundo aí já conhece o Cruising USA. Foi lançado o arcade dele. Essa série ela começou porque, assim, a SEGA tinha o Daytona. A Sony, com o PlayStation, tinha criado o Ridge Racer. E ambas essas séries de corrida estavam fazendo bastante sucesso. E aí a Nintendo, ela se deu conta de, caramba, a gente não tem um jogo de corrida tradicional nosso, né? Definitivo, estilo arcade, né? A gente só tem nossos joguinhos de kart, assim, e outros mais paralelos e tal. Poxa, a gente precisa de uma série forte pra concorrer com o Daytona da SEGA e o Ridge Racer da Sony. E aí ela se juntou com uma outra empresa, ali a Midway, e eles lançaram o Cruising USA. Começou essa série, Cruising, com o primeiro jogo, Cruising USA, que era um arcade, tu sentava, jogava no volante, né, acelerava com o pedal e tal. E ficou bem famosa aqui no Brasil, tem máquinas até hoje aí nos shoppings e arcades da série Cruising. Então foi lançado primeiro em 94, foi bastante elogiado. O port para Nintendo 64 do Cruising USA, ele não ficou tão bom, o frame rate ficou meio travado. Teve até uma censura assim que a Nintendo não quis deixar que tu pudesse atropelar animais nas corridas, que na versão de arcade podia. Então a Nintendo cortou isso aí, muita gente já não gostou assim, né? Mas a verdade é que apesar da versão do Cruising USA de Nintendo 64 ela não ter ficado tão boa, mesmo assim ela vendeu demais. Ela vendeu muito porque ela foi lançada, o objetivo era que ela fosse lançada junto com o lançamento do Nintendo 64. Ela atrasou um pouquinho, ali uns 2 meses, se eu não me engano. Mas como ela foi lançada no começo da vida do Nintendo 64 e até foi próximo da temporada de Natal lá, de 94, se eu não me engano, e tinha... Ou seja, o Nintendo 64 estava muito em alta, tinha acabado de ser lançado, mas ainda tinha poucos jogos na biblioteca do Nintendo 64. Então o Cruising USA acabou vendendo muito. Vendeu, se eu não me engano, até mais de 1 milhão de cópias. Vendeu bastante. E então a série continuou. Eles continuaram, então... Foi lançado um segundo arcade, que foi o Cruising World. Bom, o Cruising USA só em cidades dos Estados Unidos, né? Então todo jogo se passa somente nos Estados Unidos. Já o Cruising World, como diz o próprio nome, que foi o segundo jogo da série, eles já fizeram corridas no mundo inteiro. Então em diversos países, na Ásia, na Europa, nas Américas, então ficou bastante diverso, assim, bastante temáticas diferentes e tal. E o port para Nintendo 64 do Cruising World, ele já foi muito melhor. Ele já foi, assim, a qualidade dele já foi bem melhor, o frame rate já estava melhor e, enfim, o negócio de poder correr no mundo inteiro agradou o pessoal e tal. E aí a série continuou então com o terceiro jogo, que foi o Cruising Exotica, que saiu primeiro também para arcade. E o que o Cruising Exotica trouxe de novo? Ele então, como diz o próprio nome, também tu corre no mundo inteiro, mas eles tentaram pegar lugares mais extremos assim, né? Então tem uma fase que é na floresta amazônica, que por algum motivo tem dinossauros lá. Essa parte não dá pra entender, mas tu corre na floresta amazônica com dinossauros. Mas tem o mundo inteiro, então deserto do Saara, tu corre lá no meio do deserto. Lá acho que no Havaí, tu corre também lá num lugar de gelo, lá pro Polo Norte, lá pra lá, né, um lugar muito gelado. E eles chegaram ao ponto de lançar uma pista que tu corre no planeta Marte. Então, assim, e também assim, tu pode escolher o piloto. Tem 4 tipos de piloto diferente, né? Que é um bebê, um marciano, um palhaço e um cowboy. Cara, eu não sei como é que eu tô lembrando dessas coisas aqui. Eu não tenho cola aqui, né? Eu dou uma lida antes e tal, faço a pesquisa, mas
Ainda bem que consegui lembrar. Eu não boto a cola assim no canto da tela. Eu acho mais legal, sei lá, vou falando que eu lembro e acho que flui melhor assim do que eu ficar lendo, né? Seria chato pra caramba ficar lendo assim. Mas enfim, então foi isso que o Cruising Exótica trouxe. E aí saiu o port para Nintendo 64 e foi lançado aí no ano 2000. E é isso, ele foi o terceiro jogo da série. Quem lançou as conquistas para ele no Retro Achievements foi o Nevermond 12. Com certeza ele é americano, ele é gringo e tenho quase certeza que ele é americano. Tem um negócio muito interessante sobre o lançamento de conquistas desse jogo aqui, que é a história do Retro Achievement se resume na seção de comentários desse jogo. Duvida? Vou mostrar pra vocês. Ó, já fui pro fim da página. O Nevermond, em 17 de agosto de 2009, ele comenta, ó, tá aqui o avatar dele. Quando? Ou seja, quando que sai conquistas pra esse jogo? Aí, um ano depois, ele comenta: nossa, faz mais de um ano e ninguém respondeu o meu pedido. Presta atenção. Daí, um ano depois, aqui em 2021, um cara aqui, opa, deu uma moral pra ele ali. Nossa, eu adoro o USA, o Cruising USA. Vamos, alguém faz aí conquistas pra sequência, né? Aí o Nevermond, opa, aproveitou, deve ter recebido uma notificação no e-mail dele, porque uma semana depois só ele comentou: eu estou literalmente implorando para que qualquer pessoa responda o meu pedido para esse jogo receber conquistas, por favor. Então, ó, um período de 2 anos ele pedindo conquistas. Aí o que aconteceu aqui em 2022, 8 de abril, também conhecido como o dia de sexta-feira, também conhecido como ontem, ele respondeu aqui: ah, pessoal, deixa pra lá, eu mesmo resolvi. Então, ou seja, o cara aprendeu a fazer conquistas, já que ele queria muito conquistas pra um jogo que ele gostava muito, mas ninguém tinha feito até então. Até durante anos, ó. Passaram-se aí 2 anos e meio, quase 3 anos. E isso acontece com muita gente, muito desenvolvedor do Retro Achievements, ele entra no site como um usuário normal e acaba se tornando desenvolvedor por conta disso. Que é que um jogo que ele gosta receba conquistas, mas muitas vezes é um jogo não tão popular e acaba que nunca recebe, o cara se dá conta: caramba, eu vou ter que aprender a fazer conquistas pra colocar conquistas nesse jogo. Vamos dar uma olhada na gameplay do Cruising Exótica de Nintendo 64? Bom, vamos lá então. Tá aqui, ó. Então, eu até não cheguei a falar, né? Falei dos lugares exóticos, mas tem uma fase dentro da água, embaixo da água. Então, é a temática do jogo, ser lugares exóticos. A partir da Cruising World, que foi o segundo jogo da série, eles implementaram também que o carro consiga fazer manobras no ar, né? E, bom, a série Cruising também ela é conhecida por tu ter que alcançar os checkpoints da fase e tu tem um tempo limite, né? Então, até para se adequar ao formato de arcades, né, fliperamas, pra o cara não poder ficar lá jogando pra sempre, né? Então tem um... E eles colocaram isso nas versões de console também, do Nintendo 64. Então tem um negocinho do tempo ainda. Então, mas basicamente tu tem que vencer os checkpoints e terminar a corrida em primeiro, né, pra ir progredindo no jogo. Então vamos passar para outro mapa aqui, tem vários mapas interessantes nesse jogo. Ó, esse é um embaixo da água, tem uma aqui meio que numa praia com água em volta. Então olha aqui, né, um lugar exótico aí, perigoso. Nossa, olha que legal, uma baita orca ali, uma baleia gigante, sei lá. E vamos então dar mais uma olhada aqui. Olha, uma fase aqui meio que na selva. Tu já jogando com um jeep ali. Vamos ver o que tem mais. Já uma aqui num lugar parece mais desértico. Talvez uma fase aí na África. No Oriente Médio, não sei. Ah, não, parece ser na Índia, ó, os elefantes ali. Muito provavelmente é na Índia. E então é esse, olha que bacana essa parte aqui. É uma corrida que ela tem diversas passagens, diversas bifurcações, né? Diversos cruzamentos. Tu pode ir pelo asfalto ou tu pode ir pela parte na estrada de terra. Então vai se intercalando ali. Acabamos pegando aqui uma parte que é praticamente só asfalto, mas daqui a pouco já aparece... Eu cheguei a ver essa pista antes e tem diversas partes que vai
tem esse negócio que eu falei, vai se intercalando assim. Oxe, bem na parte que eu... Ó, aí já foi o final, mas é... Bom, aqui antes tinha, ó, aqui ele passa por meio de uma cidade e tal. Mas... Bom, né, então, ó, aí foi a parte que eu já mostrei antes, enfim. Acreditem em mim que é assim, já que eu não achei aqui no meio do vídeo. Então vamos... mais o gameplay do Cruising Exotic é isso. Ó, que legal, será que isso é na Muralha da China? Não sei. Peguei bem o finalzinho da corrida. Talvez seja, pelo estilo do muro ali, talvez seja a Muralha da China. Mas enfim, como eu falei pra vocês, lugares exóticos. Show! Então vamos dar uma olhadinha nas conquistas que o Nevermond criou aí pro Cruising Exótica. Então, ó, vença uma corrida em todas as pistas ali, Pyongyang, de Pyongyang para Seul, né, capital da Coreia do Norte, para a Coreia do Sul, de Seul para Jeju, aqui no nível difícil. Aí tem corridas que a série Cruising era conhecida por corridas que não era um circuito fechado, né? Tu começava num lugar, corria em um monte de lugar maluco e terminava em outro lugar. Mas essa versão aqui também fez, além dessas corridas tradicionais da série Cruising, também fez circuitos também. Então tem os dois tipos ali pra te vencer. Drag Race, se eu não me engano, é corrida 1 a 1, um do lado do outro e só vai reto assim. Uma disputa de velocidade. Não sei se na série Cruising também foi feito dessa forma, mas o que eu conheço de Drag Race é isso. Até um vídeo que eu falei de jogo de corrida alguns dias atrás e eu... Caramba, o que é Drag Race mesmo? Ah, foi no Need for Speed Underground 2 de Game Boy Advance, eu fiquei com essa dúvida. Mas o que eu sei de Drag Race é isso aí, é dois carros um contra o outro, uma disputa reta de velocidade. Bom, então tem aqui as fases aqui, Aquários para Oceânios, no nível difícil... Atlantis, Mali para Algéria, então aqui na África, Mauritânia também, tudo aqui na África, ó, Saara, o deserto do Saara, Macau fica na China, é uma colônia portuguesa, vocês sabiam que tem um lugar na China que fala português? É Macau, ela é tipo uma Las Vegas lá da China e fala português, fala chinês e português como segunda língua. Bom, aqui Hong Kong... e assim vai, os outros lugares aqui no mundo, Alasca, Las Vegas. Então da parte norte de Vegas pra a Strip, acho que é a parte mais central lá, que tem os cassinos, as ruas mais famosas. E aqui da Strip pro centro, Bangladesh já é lá perto da Índia, pro Nepal. E assim vai, Índia, Irlanda, então no mundo inteiro, né? Ó. Ah, não, achei que era... Ó, Holanda... Aqui, ó, Amazônia, que tem dinossauros. Himalaia, Tibete... E cadê o Marte, ó? Tá aqui, ó, Planeta Marte. Lembra que eu falei que o Planeta Marte recebe também a corrida aqui no Cruising Exótica? Tá aí. E agora, desafios de... Então essas aqui de vencer essas corridas no nível hard, né? O circuito normal e a pista normal e a pista em circuito. As pistas em circuito. E agora, então, ganhe um troféu em todos os 4 desafios Cruising das corridas da Coreia. Então, troféu em todos os 4 desafios Cruising das corridas de Atlantis. E assim vai. Então, cobrindo ali todos os formatos, os modos de jogo. Agora aqui, os 12 troféus no Cruising Freestyle, que tu pode jogar a corrida na ordem que tu quiser, as corridas na ordem que tu quiser. Ele colocou uma negócio aqui meio sem sentido. Tipo, ganhe todos os 12 troféus no modo Cruising Freestyle, que é esse modo que pode escolher a corrida que quer jogar em qualquer ordem. E coloque o cursor em cima de cada uma das localizações. Tipo, isso não tem lógica, sabe? Quando o desenvolvedor faz esse tipo de coisa, é porque ele não sabia como programar de um jeito melhor e acaba fazendo meio que essas gambiarras, sabe? Mas, tudo bem, né? Passa, né? Alcança o objetivo. Provavelmente tem como fazer sem isso, mas também o cara talvez seja meio iniciante ainda, tá aprendendo, então tudo bem, dá pra entender. Então complete uma corrida, uma run inteira no modo exótica.
no modo exótica no hard, no modo exótica no hard sem usar continues e usando todos os 12 carros menos usados no jogo. É interessante isso. Tu pode escolher o teu carro nas corridas, e aí geralmente esses jogos de corrida o pessoal sempre acaba escolhendo os melhores, né? E vai fazendo o jogo inteiro com os melhores carros. Na verdade, até chega... Não, descobre qual é o melhor, e só usa ele, né? Então o cara fez a conquista aqui pra... Não, tu tem que usar os piores agora. É interessante, adiciona na gameplay. Então, vença aqui mais corridas, enquanto o modo exótico está ativado. No modo difícil, ok. Desbloqueie todos os carros da página 4, da página 5, da página 6, da página 7. Show. Vença uma corrida aí no Marte, no planeta Marte. Como invasor, lembra que eu falei que podia escolher o piloto? Então, como marciano, vença em Marte. Legal. E tem mais aqui, usando a marcha manual, sem usar a quinta marcha. Eu já tinha visto aqui. Agora é uma seção que começa conquistas personalizadas. Então ele fez ali para cada fase, ou meio que para cada carro, talvez também, ou combinando fases e carros. Inventou personalizados, então nesse caso ali sem usar, só no manual, sem usar a quinta marcha. Aqui, como um carro chamado Long Haul, performando pelo menos 30 manobras, né? Então além de vencer a corrida, tem que performar 30 manobras. E assim vai, não vou também ler uma a uma das conquistas customizadas, mas é bacana quando tem esse tipo de conquista, assim, mostra bastante a criatividade do desenvolvedor. Olha essa aqui. Vença a corrida em War Wagon sem nunca cair abaixo do primeiro lugar. Então aí ele bota aqui, depois que tu entrou na corrida pela primeira vez. Acredito que quando entra na corrida pela primeira vez, tu larga em primeiro. E aí ele bota aí, vença a corrida sem nunca cair do primeiro lugar. Então, é bacana, bastante criativo. Aí vença a corrida na Amazônia com o Mudbug e assim vai, né? Vença, agora ele combinou pistas específicas com carros específicos pra tu vencer. Aí tem uma aqui, eu ia passar reto, mas olha só. Vença uma corrida como o carro Rugged Ride depois de girar 12 vezes na corrida. Então beleza, tá certo. E então tem mais aqui, mais desafios customizados e tal. Também não quero ficar aqui ler todas as conquistas, também seria demais. Mas assim, dá pra ver bastante diversidade, né, de desafios. Então, mas basicamente são isso. São desafios customizados, combinações de corrida com carro específico. Tá estimulando os jogadores a usar carros piores também. Olha essa aqui interessante. Vença uma corrida com o Rocket. Tem um carro aí que se chama Foguete. Não sei se ele é formato foguete ou é só porque ele é muito rápido. Usando todos os 20 nitros para ir mais rápido ainda. Mas sem nunca acertar uma parede. Então tem que ter uma precisão bastante grande, né? Nenhuma parede, carro ou parte do cenário. Interessante. E basicamente então é isso. Estamos chegando aí no fim das conquistas. Essa bip aqui, eu suponho que seja uma conquista de buzinar e tu ganha a conquista. Então basicamente é isso. E aí fechamos aqui a lista das conquistas do Cruising Exótica que o Nevermond 12 criou. Então vamos para o nosso próximo jogo, que é o quarto jogo a ter recebido conquistas no dia 8 de abril de 2022. E este jogo é o Homem-Aranha Spider-Man The Videogame para arcade. Então saiu aí no ano de 1991 um fliperama do Homem-Aranha feito pela SEGA. Ó que interessante. A SEGA fez esse fliperama do Homem-Aranha. Ele é um jogo bem pequenininho, tá? Um jogo simples, pequeno. Quem criou as conquistas para ele no Retro Achievements foi um usuário brasileiro. Tá aí o grande Bruno Kiko. Fica ali, ele é um usuário presente na comunidade. Tá sempre ali conversando com o pessoal. Cara, bastante gente boa. E ele já fez conquistas para diversos jogos. Eu lembro do Wild Arms. Lembro do Saturn Bomberman, que é o Bomberman de Saturno, na minha opinião, o melhor Bomberman já feito. E
Até tem um podcast aqui que eu fiz no meu canal do YouTube com o Bruno Kiko. Então quem quiser saber mais sobre ele, pode acessar lá o RA Talks, se eu não me engano, episódio 6, talvez, com o Bruno Kiko. Então, olha, ele criou, então, nesse caso, só 9 conquistas, né? Um jogo simples, como eu falei. Termine o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, termine o jogo. São, acredito, só 4 fases, né? E aí termine os capítulos com os personagens diferentes que tu pode jogar, que não é só o Homem-Aranha, são 4 personagens que tu pode escolher. E termine todas as fases sem mudar de personagem. Ou seja, tu pode ir alterando os personagens ao decorrer das fases, mas ele criou uma conquista, então, pra terminar o jogo inteiro sem nunca mudar o teu herói. Vamos dar uma olhadinha na gameplay do jogo, que aí eu já aproveito para falar dos personagens que eu já deixei até aqui, ó, no ponto da tela de introdução, e já vai aparecer os personagens. Spider-Man. Ó, então tá aí, ó. Tem o Homem-Aranha, a Gata Negra, tem o Namor, o Príncipe Namor. Esse é um personagem bastante antigo, aí dos anos... Foi criado na década de 30, 1930 e pouco. Ele existe antes da existência da Marvel, ele já existia, esse Príncipe Namor. E tem também ali o Gavião Arqueiro, né? O Hawkeye, que é o Gavião Arqueiro. Então são esses 4 heróis que tu pode escolher. A Gata Negra não é a Catwoman, né? Nada a ver, é uma personagem da Marvel. Não é a Mulher Gato, é a Gata Negra. Então tem aí, o cara aqui no vídeo escolheu o Homem-Aranha. E a gente vai ver um pouco da gameplay do capítulo 1. Esse jogo também, apesar dele ser curto, ele ficou... um negócio que eu achei bacana dele é que ele inclui muitos vilões do Homem-Aranha aparecem nesse jogo, mesmo ele sendo tão curtinho. Então, não só como chefe das fases, mas também como vilões, eles aparecem no meio das fases. Eu cheguei a ver a lista, tem o Dr. Octopus, tô puxando a memória aqui agora, hein. Tem o Dr. Octopus, tem o Homem-Areia, tem o Duende Verde, o Duende Macabro, tem o Rei do Crime, tem o Dr. Destino, tem um que é de choque, esqueci o nome dele agora, era Spectro, um negócio assim. Tem um Escorpião, tem o Lagarto. Acho que eu já falei todos, se faltou algum foi 1 ou 2 só. Mas, ou seja, muitos vilões diferentes, né? Vamos passar um pouco aqui pra frente. Então, o jogo é interessante porque, ó, aí esse é se eu não me engano, é o Escorpião. Ou seja, já aparece, um dos vilões já apareceu aí no começo do jogo. Vamos botar um pouco mais pra frente, que tem um negócio a mais que vocês não viram ainda, que chamou muito minha atenção. Ó, já apareceu o Venom lá atrás. Aí pra gente enfrentar já o Venom. Então já enfrentamos 2 vilões conhecidos já no começo do jogo. Mas esse jogo me chamou muita atenção. Bom, essa parte, como vocês podem ver, é beaten up, né? Famoso quebra-pau, né? O jogo aí de combate de rua aí, trocar soco e chute, né? Mas o jogo, ele altera. Chega um momento que ele altera o modo de jogo. Deixa eu botar bem nessa parte, que eu achei muito interessante, ó. Então estamos aqui, ó, beaten up. Enfrentamos o Venom. Derrotamos o Venom até aqui. Ó, mas o Venom se tornou gigante, beleza? Viram o que acabou de acontecer? O Homem-Aranha ficou menorzinho e o jogo deixou de ser um beaten up e agora virou um jogo de plataforma. Então, esse jogo de arcade, ele fica intercalando durante as fases, durante o jogo inteiro, sessões de beaten up e sessões de plataforma. Bem bacana, eu acho que eu nunca tinha visto um jogo que tinha feito isso. Ó, o Príncipe Namor ali atrás. Então eu achei bastante legal isso aí. Agora ele vai enfrentar o Venom no jogo em formato plataforma, né? Então o Venom gigante ali. Então interessante, vamos passar um pouco mais pra frente, ver outras sessões do jogo. Ó, aqui acabou de virar de volta, ó. Terminou ali, tá terminando a parte de plataforma. Derrotou o Venom. Chegou na fase. Ó, voltou a ser um beaten up agora. Sprites bem maiores e o famoso quebra-pau aí. Vamos botar mais pra frente então. Tem aí agora a parte de plataforma. É o Electro, ó.
Acabei dando sorte. O personagem que eu não lembrava o nome é o Electro, que tinha a ver com choque aí, ó. Então tem mais aí. Agora o Duende Verde, que eu tinha mencionado antes. Mas estamos enfrentando ele no modo beaten up aqui, ó. Então mesmo os vilões se alteram nos dois modos de jogo. E agora aí uma sessão plataforma. Bacana, tô ali num prédio, ó, o Rei do Crime ali atrás. Pelo visto a gente vai enfrentar ele. Será? Com os capangas dele primeiro. Mas tava ali, o Rei do Crime ali atrás. Vamos avançar aí mais, vamos ver o que a gente encontra mais. Outra sessão plataforma, aqui inimigos comuns com o Homem-Aranha. Terminou uma fase. Então tem alguma animação aí, já vamos pra próxima fase. Aí numa caverna, ok, bacana. Olha, aqui uma sessão de plataforma legal, descendo aí um morro e tal. Enfrentando as máquinas. Mas é isso, né? Deu pra ter uma bela ideia. Enfrentando o Duende Verde agora, então ele retornou. Nessa sessão aí. Mas ficou um jogo bastante legal, né? Esse negócio de alterar a beaten up plataforma achei muito criativo. Bom, e tem aí o Dr. Doom. Se eu não me engano, até acho que é o chefe final. Que é o Dr. Destino, né, em português. Bom, pessoal, então é isso. Vamos... Já dei uma olhadinha com vocês nas conquistas que o Bruno Kiko criou. Né? Até porque eram bem pouquinhas aqui, já que o jogo é pequeno. Vamos então para o nosso próximo jogo. Vamos para o quinto jogo a receber conquistas no dia 8 de abril de 2022 no Retro Achievements. E foi o jogo... Mickey's Speedway USA para Game Boy Color. Então, coincidentemente, saiu esse jogo aí hoje porque esse jogo ele foi lançado tanto para Game Boy Color e para Nintendo 64. E coincidentemente, como eu falei, quem fez as conquistas do Mickey's Speedway USA, a versão de Nintendo 64, foi eu. Exatamente. Mas não foi eu sozinho. Eu fiquei responsável por programar as conquistas, fazer o código delas, né? Mas quem fez o design delas, quem inventou as conquistas, foi o Ângelo Leonhardt. E quem fez a arte das badges, né? Das insígnias aqui no Mickey's Speedway USA de Nintendo 64 foi o Crazy Diamond. Aí... Ou seja, nós, 3 brasileiros, fizemos as conquistas do Mickey's Speedway USA de Nintendo 64. Mas hoje, então, foi lançado as conquistas da versão de Game Boy Color, que ainda não tinha. Então esse é um jogo da Rare, né? Responsável por fazer a série Donkey Kong, Killer Instinct. Acho que todo mundo conhece a Rare aí, uma das empresas mais famosas. Ele é um jogo de kart. E quem fez as conquistas para ele, acreditem, foi o Voice of Alton. Tá aparecendo todo dia aqui, o Voice of Alton tá fazendo conquistas. Como eu falei, ele é um cara muito produtivo. Caramba, a velocidade com que ele faz conquista é muito absurda, né? Mas olha só, um negócio que me chamou a atenção. 202 conquistas para o Mickey's Speedway USA de Game Boy Color. Uma quantidade impressionante, né? Eu lembro quando a gente fez a versão de Nintendo 64, até tá aqui nos jogos parecidos... Não, ficou 60 conquistas, 70, alguma coisa assim. Ou será que foi um pouquinho 80, 90? Mas assim, nessa faixa. Fiquei surpreendido com 200 conquistas para a versão de Game Boy Color. Aí eu fui dar uma olhada. Por que saiu 200 conquistas para essa versão? Bom, vamos dar uma olhadinha primeiro na gameplay. Como vocês podem ver aqui, ó, é um jogo de kart simples para Game Boy Color. Cada corrida só tem 4 corredores. Apesar de que existem 6 personagens. Então tem o Mickey, a Minnie, o Pato Donald, a Margarida, que em inglês é Daisy, né? O Pateta e o Bafo. São 6 personagens selecionáveis. O jogo tem 5 torneios, 5 Grand Prix, vamos colocar, 5 torneios, né? Cada torneio ele consiste de 4 corridas. Então vamos dizer 5 campeonatos, né?
e com 4 corridas cada. Ou seja, no jogo existem um total de 20 corridas diferentes. 20 pistas diferentes. Ok. Mas tá aí, vamos dar mais uma olhadinha. Essa aqui é a fase de Los Angeles. Tem aqui a fase do Grand Canyon. Como o próprio nome do jogo sugere, Mickey's Speedway USA. Então é um jogo que as corridas são somente nos Estados Unidos, né? Tipo Cruising USA. Tá aí, o Mickey's Speedway USA seguiu a mesma lógica. Só corridas nos Estados Unidos e em lugares conhecidos dos Estados Unidos. Então a gente teve ali Los Angeles, aqui o Grand Canyon, um lugar turístico muito conhecido. Yosemite, São Francisco, Seattle, Montana, Yellowstone, Utah, enfim, aí por aí vai, ó, Milwaukee, Colorado, Nebraska, Texas, Gulf Coast, Louisiana, Indianapolis, Boston, Smoky Mountains, Florida Everglades, Daytona Beach, Washington DC e a última. Beleza. Mas como vocês podem ver, o jogo é em formato isométrico, ou seja, essa visão em diagonal, né? E é isso. Bom, vamos dar uma olhadinha lá de volta nas conquistas. Pra gente desvendar esse mistério, como é que saíram 202 conquistas pra esse jogo. Então o que o Voice of Autumn fez aqui? Eu consegui entender. Olha só, vamos lá, presta atenção, galera. O modo de jogo mais comum ali é o Grand Prix, né? Então tu vencer os campeonatos, que existem 5, cada um com 4 pistas. Ok. Então, tu tem que ganhar o troféu de ouro em um campeonato. Aqueles que existem 5. Mas o Voice of Autumn reparou no seguinte: bom, tu pode ganhar o campeonato vencendo uma corrida, ficando em segundo na outra, ficando em terceiro na outra. Se tu ficar em quarto, tu tem que repetir a corrida, tá? Mas ele reparou, tu pode ir ali e mesmo assim ganhar o campeonato. Ok. Ou tu pode vencer o campeonato vencendo todas as 4 corridas. Então ele, vou criar conquistas para esses 2 tipos de vitórias. Beleza, então vamos manter isso em mente. 2 tipos de vitória. Aí, ele se deu conta do seguinte também. Bom, existem 2 modos de dificuldade. O modo normal e o modo expert. Então, ok, 2 modos de dificuldade. Aí ele reparou o seguinte também. Existem 6 personagens jogáveis, que foram 6 personagens que eu falei, né? Mickey, Minnie, Pato Donald, Margarida, Pateta e Bafo. Ok, então 6 personagens, ok. E existem 5 torneios diferentes, que é o Traffic Troubles, o Motorway Mania, o Freeway Phobia, o Victory Vehicles e o 5º é o Frantic Finale. Aí o que ele fez? Eu vou fazer conquista para todas as combinações possíveis. Então, vamos fazer a conta. 2 tipos de vitória diferente. Vencendo todas as corridas ou só ganhando o campeonato independente da posição. Beleza. 2 níveis de dificuldade, normal e expert. 5 campeonatos e 6 personagens. Ele combinou tudo. Então é só a gente fazer a conta. 6 vezes 5. 6 personagens vezes 5 campeonatos dá 30. Vezes 2 níveis de dificuldade dá 60. Vezes 2 tipos de vitória diferente no campeonato dá 120. Então só aí dá 120 conquistas. Eu não joguei o jogo, mas na minha opinião, cara, é muito maçante, né? Não tinha necessidade, eu acredito, porque fazendo a ressalva que não joguei, mas poxa, praticamente certeza, né? Que vai ficar muito maçante pro jogador fazer absolutamente tudo com todos os personagens. O próprio jogo, ele não mantém, porque ele até permite depois que tu desbloqueie o Guinho, que é o sobrinho do tio Patinhas, né? Não, desculpa, do Pato Donald. É o sobrinho do Pato Donald, o Guinho, um deles, né? O Guinho, Zezinho e Luizinho. O Guinho é o vermelho. Então, tu pode desbloquear ele vencendo todos os campeonatos,
nos 2 níveis de dificuldade, mas é só isso que o jogo ele mantém o teu progresso na memória que ele salva. Ele não se importa se tu com qual personagem tu venceu um campeonato. Ele não se importa se tu venceu o campeonato vencendo todas as corridas ou não. Então, ele só se importa com os 2 níveis de dificuldade e os 5 tipos de campeonato. Então, o Voice acabou fazendo todas as combinações possíveis. Não sei, eu acho que vai ficar muito maçante. E também ficou uma pontuação aqui insana, né? 1.302 pontos para um jogo simples de corridinha do Mickey pro Game Boy Color. Bom, mas aí, isso que ainda faltam 82 conquistas. Vamos ver onde é que ele achou mais 82 conquistas. Então, tô aqui passando, achando aqui o fim das 120 conquistas, que a gente já calculou até agora. Cadê? Vamos achar o fim. Ainda tá na parte de Golden Trophy nos campeonatos. Cadê? É Time Attack, tá? Então a partir dessa aqui, ó. Até o avatar é um pouquinho diferente. A partir dessa aqui é o Time Attack. Deixa o Time Attack aqui quietinho por enquanto, que são 30 conquistas de Time Attack. Depois eu vou explicar elas. Vamos para a próxima categoria. Porque o Time Attack, acho que, se eu não me engano, é a última coisa que é desbloqueada que tu pode fazer no jogo. Vamos para aqui, a Driving School. Então o jogo ele tem uma seção ali que é a escola de direção, né? Então, mas o Voice fez a mesma coisa, cara. Olha só, na escola de direção tem primeiramente 5 desafios diferentes, que é o teste de andar de ré. Primeiro aqui o teste de estacionar. Então é o primeiro. O teste de andar de ré, reversing. O slalom, que é o teste de zigue-zague, fazer zigue-zague, né? O figure 8, que é o teste ali de andar em formato de 8, sabe? Andar em formato de 8 ali para mostrar que tem a capacidade ali de fazer as curvas e tal. E o quinto teste ali diferente é o slalom parking, que é zigue-zague e depois estaciona. Então esses são os 5 testes. E eu já vou juntar aqui nesses 5 mais 3 tipos de desafios diferentes da escola de direção, que são aqui, ó, o percurso do Luizinho, o percurso do Huguinho e o percurso do Zezinho, tá? Que são 3 desafios adicionais ali da escola de direção. Então, vamos manter em mente 8 desafios diferentes da escola de direção. Aí tem um detalhe a mais que o Voice reparou. Todos esses desafios da escola de direção, tu pode concluir eles com sucesso normalmente ou com uma estrela dourada, que eu acredito que é ou com perfeição ou com um nível de proeficiência alto, né? Então, que nem tu pode vencer os campeonatos lá de 2 formas, aqui também tu pode terminar os desafios da escola de direção de 2 formas. Com a pontuação suficiente para passar ou com uma pontuação muito alta, que te dá uma estrela dourada. Então, 2 tipos diferentes de vencer esses desafios. E ele reparou em mais uma variável. Olha, tu pode fazer a escola de direção com um trailer também. Então acredito que tu pode fazer com um carro normal. O padrão é com carro, que deve ser um veículo menor, deve ser mais fácil por isso. Mas tu pode fazer todos esses desafios com um trailer, que deve ser um veículo maior, portanto mais difícil. O que ele fez? Vou combinar todas essas 3 variáveis para criar conquistas para absolutamente todas as combinações de novo. Então, o que o nosso amigo Voice fez? 8 desafios vezes 2 maneiras de vencer eles, vezes 2 tipos de veículo que tu pode usar eles, o normal ou o trailer. Então, 8 vezes 2 8 desafios vezes 2 tipos de vitória dá 16 combinações, vezes 2 tipos de veículo, normal ou trailer, 32 combinações. Então,
120 conquistas lá do modo de corrida, com 32 conquistas do modo escola de direção. Chegamos aí até agora 152 conquistas. Ok. Aí ele colocou aqui no final das conquistas o modo Time Trial. Aí tudo bem, é um modo simples, ele faz perfeito sentido, que é o seguinte. Lembra que eu falei que existem 20 corridas no jogo? Ele colocou aqui, no modo Time Trial, tu corre sozinho, tu contra o tempo, né? Então, tu ganhar, tu vencer, né? Tu provavelmente tem um objetivo de tempo para cada pista, e se tu conseguir bater o tempo do Time Trial, então tu ganha essas conquistas de Time Trial de cada pista. Isso aqui não tenho nada a falar, faz perfeito sentido. Então tem uma conquista de Time Trial para cada uma das 20 pistas. Beleza. Então, a gente estava com 152 conquistas. Chegamos agora a 172 conquistas. Mas lembrando que são 202, então ainda faltam 30. Onde ele foi achar essas 30 restantes? Então, quando tu termina o modo Time Trial, tu desbloqueia o modo Time Attack. Ah, exatamente, aquele que eu tinha falado antes. Então vamos voltar aqui no modo Time Attack. Ó, aqui tá o Driving School. E essas aqui são os modos Time Attack. O modo Time Attack, deixa eu chegar na primeira. E está exatamente aqui, essa aqui. O modo Time Attack é um modo que tu joga só tu contra um único adversário. Como eu tinha falado, a corrida normal eram 4 carros na pista. Aqui o Time Attack é só tu, um contra um. Tu contra mais um. E então basicamente esse modo, acredito que o teu adversário ele é mais difícil por ser o último modo do jogo, né? E então é um desafio, é praticamente aí o último desafio do jogo, né? O último modo. Então esse Time Attack, o Voice fez o seguinte. Bom, existem 6 personagens e existem Ah, tá, entendi. É que o modo Time Attack ele é pra cada uma. Na verdade é o que eu ia falar. 6 personagens e pra 5 campeonatos. Então, tu tem que vencer o teu adversário no 1 contra 1 nas 4 pistas do campeonato. Então, basicamente, tem que vencer as 4 corridas em sequência, né, do teu adversário. Provavelmente, se tu perder, tu pode repetir, eu imagino. Mas, então, esse é o modo Time Attack. O que ele fez? 6 personagens diferentes: Mickey, Minnie, Pato Donald, Margarida, Pateta e Bafo. E 5 campeonatos diferentes que tu pode fazer no Time Attack. Tem que fazer pra... Enfim, ele decidiu. Então 6 vezes 5, 6 personagens, 5 campeonatos, dá 30. Então ele fez pra todas essas 30 combinações também. Vença o Time Attack, os 5 Time Attacks, com os 6 personagens. Então faça 30 vezes essa mesma tarefa. E aí chegamos então nas nossas 202. Lembra que a gente estava com 172? Então adicionou aí essas 30 do Time Attack. Tá aí. Achamos as 202 conquistas que o Voice of Autumn conseguiu criar para o Mix Speedway USA de Game Boy Color. 120 mais 32, 120 do campeonato tradicional, mais 32 da escola de direção, mais 20 dos Time Trials e mais 30 dos Time Attacks. Então 120, 152, 172, 202. Ufa! Mas vamos combinar, né? Muito provavelmente está completamente além do razoável. É que como eu não joguei, fica meio chato de eu afirmar, né? Mas poxa, pela experiência é muito evidente que esse set ficou absurdamente maçante, desnecessariamente maçante e over pontuado, né? 1302 pontos para esse jogo. Mas tá aí explicado o motivo. Vocês têm a curiosidade de olhar como é que é o Mix Speedway de Nintendo 64? Eu achei um vídeo aqui engraçado, fazendo uma comparação dos dois jogos, das duas versões.
Então tá aí, ó. Olha aí. A versão de Nintendo 64 e a de Game Boy Color. A musiquinha. É a mesma música, né? Na versão de Nintendo 64. Mas no Game Boy Color ela toca ali no chipzinho do Game Boy. Tá aí, bacana. Mas é um jogo bem simplesinho, né? Pega o Power Up ali. Ele é um jogo que... Ó, a versão de Nintendo 64 já é bem mais bonita e tal. Verdade seja dita, ele não é um jogo do nível de Mario Kart 64, de Diddy Kong Racing, de Crash Team Racing. Ele não tá nesse patamar. Mesmo a versão de Nintendo 64, obviamente. Mas ele é um jogo bem feitinho, tá? É bacana, um jogo legal, assim. Mas, sendo honesto aqui, né? Não tá nesse nível dos melhores jogos de kart, né? Ok. Então, basicamente é isso sobre o Mickey Speedway USA. Ah, eu anotei um negócio interessante também, que eu... Não é que eu anotei, né? Eu falo anotei porque eu deixei a aba aberta ali da Wikipedia, que eu nem tô acessando, mas é uma curiosidade que eu tinha notado é que esse jogo... Lembra que o Nintendo 64 ele foi lançado um acessório chamado Transfer Pack? Ó, o Transfer Pack, ele foi... É um acessório que tu encaixava no controle do Nintendo 64. E aí ele era usado principalmente pra... Assim, ele foi vendido na caixa. O primeiro jogo que ele saiu pro mercado foi junto com a caixa do Pokémon Stadium, para que tu pudesse mandar os teus Pokémons dos jogos de Pokémon de Game Boy e Game Boy Color, né, os Pokémon Red, Blue, Yellow, Gold, Silver, Crystal, para tu mandar eles pro Nintendo 64, pro Pokémon Stadium. Por isso que foi criado o Transfer Pack. Mas sim, ele poderia ser usado para outros jogos, né? Quem quisesse desenvolver para ele, poderia ser usado. E ele foi por pouquíssimos jogos, né? Então, se a gente olhar aqui a lista, a gente tem o Mario Golf, que foi lançado tanto para Nintendo 64 quanto para Game Boy Color. Aí tem lá, vai ter alguma função de... eu confesso que eu não sei exatamente o que faz, mas talvez transferir o teu personagem de um para o outro tal. O Mario Tennis, a mesma coisa, lançado no Nintendo 64 Game Boy Color. E aí, até vamos pular o nosso jogo bonitão aqui que se meteu nessa lista. Tivemos aqui os dois Pokémon, Pokémon Stadium e o Stadium 2. O Pokémon Stadium 1 tinha suporte aqui ao Red, Blue e Yellow, e o Stadium 2 a esses e ao Gold, Silver e Crystal, né? Até os Pokémon Stadium ele tinha um modo, além de tu poder transferir, não sei se é só os dois ou só o segundo, mas tinha um modo que era GB Tower, que tu podia jogar o jogo de Game Boy em si no Nintendo 64, né? E aí ficava como se fosse aquele acessório do Super Nintendo, né? O Super Game Boy. Mas no Pokémon Stadium tinha lá GB Tower, tu podia jogar lá o Pokémon Red na GB Tower. Se tu tivesse encaixado o cartucho do Pokémon Red no Transfer Pack que estava encaixado no controle do Nintendo 64. Mas aí o que se meteu aqui? Ah, tem o Mario Artist, que foi lançado só para 64DD, que foi um acessório lançado para o Nintendo 64 só lá no Japão. Esse Mario Artist é um Mario Paint no Nintendo 64. Isso tu encaixar o jogo Game Boy Camera, que é uma câmera do Game Boy, né? Aí ele combina ali com o Mario Artist. Tu pode, acredito que tirar uma foto do Game Boy Camera e botar a tua foto no Mario Artist, né? Mas então tem esses dois jogos aqui da Rare, né? Que é o Perfect Dark. Se tu tiver o jogo do Perfect Dark de Game Boy Color, eu acho, tu aí desbloqueia um monte de coisa no jogo de Nintendo 64. Todas as armas, trapaças, itens exclusivos e tal. E pro Mix Speedway USA, que eu até agora não entendi o que tá fazendo nessa lista, mas eu até já sabia. O Mix Speedway USA, se tu encaixar a versão de Game Boy Color no Transfer Pack e for jogar a versão de Nintendo 64, aí tu desbloqueia o Guinho, que é o sobrinho do Pato Donald, é o vermelho, né? O Zezinho, que é o azul, e o Luizinho, que é o verde, tu desbloqueia dentro do próprio jogo, desbloqueando as corridas, eles vêm sozinho.
Mas o Guinho, que é o vermelho, ele só vem assim. Tu encaixa e no Transfer Pack, o jogo de Game Boy Color, e é só de ligar o jogo Nintendo 64, não precisa fazer nada, tu desbloqueia o Guinho. A gente até, quando a gente fez as conquistas do Nintendo 64, a gente tentou fazer uma conquista pra isso, mas a emulação ainda não conseguia, não identificava ali esses, não funcionava legal com o Mickey Speedway USA, ele não identificava ali as opções de Transfer Pack. Se funcionavam, só tinham criado suporte nos emuladores até hoje para os Pokémon Stadiums ali, né? Então, até no momento que faz uns 2, 3 anos que a gente criou essas conquistas, o Transfer Pack não estava bem emulado ainda. Até porque não tem grande interesse, né? Convenhamos. Mas um dia devem fazer, né? E eu até cheguei a falar pra vocês, né, que dá pra desbloquear também o Guinho na versão de Game Boy Color, mas nela é de uma forma diferente. É que saiu um outro jogo também do Mickey de corrida pro Game Boy Color chamado Mickey Racing Kart, alguma coisa assim. Deixa eu ver se tem aqui. Mickey's Racing Adventure, tá aqui nos jogos similares. Daí, se tu tiver os dois jogos, tu usa o cabo Link. E tu tem que ter 2 Game Boys, né? E aí, em um tu bota o Mickey Speedway USA, no outro o Mickey's Racing Adventure. E aí, se eu não me engano, no Racing Adventure tu vai lá no correio, eu acho, e tu manda um e-mail pra ti no Speedway USA, e assim desbloqueia o Guinho, na versão de Game Boy Color aqui, né? Mas o Voice não fez conquista pra isso, e talvez seja porque o suporte... os emuladores talvez não tenham essa opção, é possível. Embora no caso dele, que a gente está vendo que ele está rushando bastante em criação de conquista, eu até suspeito que ele nem tem dado muita importância para isso. Mas não é uma certeza, né? Mas eu acredito que ele está lançando bastante set, né? Bastante conquista. E mérito dele, é bacana a produtividade. Mas às vezes a velocidade é inimiga, né? Como diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição, né? Bom, então vamos... Esse foi o nosso 5º jogo ou 4º? A gente teve o Evil Zone, o Zybot, o Cruising Exótica, e o Homem-Aranha. Então esse foi o 5º jogo, Mickey Speedway USA. Vamos então para o nosso 6º jogo, que recebeu conquistas no dia 8 de abril de 2022 no Retro Achievements. E esse jogo... vai ser rapidinho de eu falar, eu imagino, porque eu começo a falar e aí só Deus sabe quando eu paro, sejamos sinceros. Mas é que foi uma revisão, na verdade. Foi uma revisão apenas de uma conquista. Então a gente tem aqui o jogo que é o The Adventures of Elmo in Grouchland, que é um jogo baseado no filme aqui de mesmo nome, que em português é o Elmo na Terra dos Rabugentos. Então até aqui tem a sinopse do filme. O Elmo tá ali brincando de cabo de guerra com o seu adorável cobertor azul, que o Elmo adora o cobertor azul dele. E aí eles estão brincando de cabo de guerra, mas aí de repente o cobertor, ele sei lá, sai voando, abduzido por um túnel. Eu não entendi exatamente, mas ele se perde, né? E aí ele acaba indo para a Terra dos Rabugentos. E aí o Elmo vai numa aventura para recuperar o cobertor azul dele. Essa é a história do filme. Bom, aí lançou essa versão aqui de Game Boy Color. Mas assim, esses jogos aqui da série Vila Sésamo, né? Em inglês é Sesame Street. Em português o pessoal fala mais Vila Sésamo. Até sabe, interessante, eu até vou contar pra vocês que o que é essa Vila Sésamo, né? Eu não sabia exatamente, eu tinha visto diversos jogos, são jogos educativos para crianças a partir de 4 anos. Então são jogos que explicam... esse aqui é um joguinho de plataforma até, mas as fases bem pequenininhas. Até já vou mostrar a gameplay pra vocês. É bem simples o joguinho, né? Então tá aqui, ó, o Elmo em Grouchland. Vamos escolher um dos minigames. Na verdade não é minigame,
sessões de plataforma, né? Ó, aqui o cobertor dele, escapando dele. Mas tá aqui, sessão de plataforma, tem que pular os hidrantes. E elas são bem curtinhas. Então ele só vai avançando ali, desviando os obstáculos. Atrás do cobertor dele. E ó, essa é a primeira. O cobertor entra na lixeira lá e ele vai atrás, né? E aí que ele acaba entrando na terra dos rabugentos lá. Ó, essa já é uma outra fase. Então ele indo até esse... Deve ser o túnel colorido lá que eu falei, né? Que deve aparecer no filme também. E aqui outra fase. Então ele já chegando na terra dos rabugentos aqui. Aí o chefe do filme, o vilão principal do filme é esse Huxley. Então tá aqui enfrentando o helicóptero do Huxley. E pelo visto tá ali com o cobertor dele. O adorável cobertor azul dele. E aí tem aqui uma fase nas minas. Só que ele vai com um carrinho, bacana. Tem aqui uma fase no lixão, acredito. Pelo menos é o que o nome sugere. E aí tem uma fase aqui, flores, insetos e insetos. Enfim, parece ser um jardim aí. Mais uma fase aqui na casa do Huxley, que é o vilão do filme, do jogo. E o final. Aqui já vai ser o fim do jogo. Ok. E aqui os créditos. Bacana. É um joguinho bem simples, então como vocês podem ver, até porque o público, como eu falei, eram crianças a partir de 4 anos, né? Essa série, esse Vila Sésamo, eu até acho que tem uma história bem bacana, que eu não sabia a origem dela, né? Eu já tinha visto diversas vezes esses personagens, esse rapazinho vermelho, eu já tinha visto diversas vezes, mas, poxa, eu nunca peguei pra pesquisar, né? Aí eu descobri, bom, vocês devem conhecer os Muppets, né? Que foram ali, os fantoches, né? O mais famoso é aquele sapinho, Kermit the Frog, né? Aquele sapinho verde, chegou a ser lançado pro PlayStation. Lembra que no PlayStation saiu jogo de kart pra tudo, né? Pro Pica-Pau tem jogo de kart no PlayStation. Os personagens da Nickelodeon, enfim, Smurfs tem jogo de kart no PlayStation. Os Muppets também tem jogos de kart no PlayStation. Mas os Muppets foram personagens inventados na década de 50 nos Estados Unidos. E eles eram, então, personagenzinhos assim em formato de fantoche. E eles começaram a aparecer na televisão, né? E começaram a fazer sucesso. Começaram em séries, seriados, a aparecer esses Muppets. Começaram a aparecer a partir dos anos 60 em propagandas. E aí aconteceu o seguinte. Ali no ano de 68 ou 69 nos Estados Unidos, eles tiveram a ideia de fazer esse seriado infantil chamado Vila Sésamo. Na verdade, em inglês, como eu tinha falado, é Sesame Street. Até o motivo dessa diferença é que dizem que nos Estados Unidos as crianças brincavam mais na rua da casa delas. E no Brasil, quando foram traduzir, eles pensaram o seguinte: não, mas aqui no Brasil as crianças não brincam só na rua, brincam na vila inteira delas, né? No bairro inteiro. Então vamos chamar aqui de Vila Sésamo, não somente Rua Sésamo. Bom, então criaram esse seriado infantil no fim dos anos 60, com o objetivo de ser um programa de televisão, obviamente, né? Mas assim, educacional. Então, é um programa que ensinava as crianças os números, ensinava as letras, as cores, ensinava a importância da higiene básica, boas maneiras, vida social básica, sabe? Esse tipo de coisa bem inicial de educação para crianças ali a partir de 3, 4 anos. Então essa série foi criada com a ideia dos personagens dos Muppets, né? Mas na prática foram criados vários novos pro Vila Sésamo em específico. E aí um deles é o Elmo, que é esse vermelho, que é aí que eu descobri, nossa, então aí daí que o Elmo existe. Mas tem também aquele pássaro, vocês já viram aquele pássaro amarelo? Bem alto, tem um cabelo bem diferente e um bico, né? É o Big Bird, em português até chama de Garibaldo, é o nome dele. E tem diversos outros personagens famosos daí da Vila Sésamo. Tem o Cookie Monster, que em português é o Come Come, aquele bichinho azul que tem os dois olhos de vesgos assim, porque ele só quer saber de comer, né? E principalmente biscoitos, né? E, bom,
Então essa é a história da Vila Sésamo. Até achei curioso porque vocês sabiam que o Brasil foi o primeiro país a fazer uma adaptação desse Sesame Street, desse seriado infantil lá dos Estados Unidos. Porque essa série é um sucesso absurdo até hoje. Ela existe até hoje. Então foi lançada em 1969 e tá lá novos episódios sendo criados até hoje. Eu até tinha visto, já existem mais de 10 mil episódios do Sesame Street e 48 temporadas. Meu Deus, né? Hoje até eles são lançados no YouTube. Tanto a versão americana em inglês, quanto existe também a versão em português. Tá sendo lançado lá no YouTube. Se tu entrar no YouTube lá e pesquisar Vila Sésamo agora, tu, se bobear, vai achar uma live lá com o episódio passando. Mas o Brasil foi o primeiro, até foi a TV Cultura e a Rede Globo, ali já no comecinho dos anos 70, 71 eu acho, criaram a Vila Sésamo. É a versão brasileira, até o Big Bird, que era aquele pássaro grande amarelo, virou azul no Brasil, sabe-se lá por quê. Até na versão da Holanda, acho que ele é azul até hoje. Mas, e junto com o Vila Sésamo, ele mistura, né, os fantoches, estilo Muppets, né, com atores de verdade, pessoas de verdade. Até um negócio que me chamou a atenção foi que eles, antes de lançar a série, eles testaram ela, né? Gravaram alguns episódios, se eu não me engano, 5. E esses são episódios educacionais, como é o objetivo da série. Mas eles fizeram assim. Os psicólogos, na época, por algum motivo, eles tinham medo que as crianças, ao misturar fantoches, os Muppets, né, com humanos, que as crianças, isso faria mal para as crianças. Elas iam, rapaz, que é isso? Tem criaturas junto com humanos aqui, o meu cérebro não vai entender. É o que os psicólogos da época achavam. Aí o pessoal que estava fazendo o piloto da série gravou então, ok, vamos gravar sessões com os fantoches ensinando as coisas e depois com humanos ensinando as coisas. E eles repararam, primeiro eles se perguntaram, será que as crianças realmente estão aprendendo? E se surpreenderam positivamente. Sim, deu certo a ideia. As crianças mostravam claros avanços, né? E os episódios eram de 30 minutos a 1 hora. E elas, surpreendentemente, ficavam o tempo inteiro assim, prestando atenção. Ou melhor, a maior parte do tempo. Na verdade, elas prestavam atenção especialmente na parte com os fantoches, com os Muppets, né? Mas a parte que era só humanos, aí elas já perdiam a atenção. Perdiam a concentração e deixavam de assistir, né, nessas partes que eram só humanos. Aí o pessoal que estava criando a série, eles, olha, não, vamos refazer isso aqui, não vamos seguir essa orientação ali, também parece ser meio baboseira, vamos testar os personagens juntos. Os fantoches, os Muppets, junto com humanos, interagindo, e vamos ver se fica legal. Funcionou, as crianças prestavam atenção agora do episódio inteiro, aprendiam com os episódios, e foi assim que iniciou a série. E a adaptação para o Brasil também foi no mesmo estilo, os Muppets junto com atores brasileiros, até diversos atores famosos brasileiros aí que já atuavam na época participaram dessa série, mas ela durou pouco no Brasil. Se eu não me engano, durou de 71 a 77, se eu não me engano, por aí. E depois só voltou em 2007. Voltou só agora em 2007, na época da internet. Não, acho que na época pra TV Cultura, talvez. Em 2017 teve uma versão que existe até hoje na internet, lá no YouTube. Enfim. Mas os vídeos têm milhões, alguns até bilhões de visualizações. E são vídeos, né, como eu falei, ensinando as letras, os números, as cores, ensinando higiene pessoal, escovar os dentes, a importância e tal. Aí faz uma musiquinha ali, ensinando a escovar os dentes e tal. Nossa, eu falei que ia ser curto, né, falar desse jogo aqui. Mas olha aí, né, onde é que eu fui? Até o motivo da existência da série Sesame Street, fui ainda nos Muppets que existiram ainda antes, né? Não, eu falei, não consigo, né, cara? Eu não tenho. Por causa de uma conquista. Que foi essa conquista aqui. Então já existiam. Quem criou aqui foi o Griffin, um usuário gringo.
ele criou, já tinham todas essas conquistas aqui de passar as fases normalmente. E aí tinha essa aqui também, de vencer o jogo na modo difícil, ok. Aí, ele adicionou só uma ontem, né, dia 8 de abril. Foi essa aqui. Termine o jogo no modo difícil, sem tomar dano ou perder uma vida. Então eu nem sei, porque ela já não tinha ela. Já que ele já tinha anunciado uma revisão, incluído essas duas aqui, ó. Colete todas as estrelas e vidas extras no modo difícil em uma jogatina, né? E essa outra aqui, que até ficou sendo a mais dificinha do jogo, que é essa aqui, que é a de terminar o jogo na dificuldade difícil em menos de 3 minutos e meio. Até tem um pessoalzinho ali que, porra, dando uma reclamada ali, porque o recorde mundial é 3 minutos. Não, acho que é 2 minutos e 58. Mas assim, nossa, tá muito perto do recorde mundial. Mas poxa, um jogo extremamente curto. Esses 30 segundos devem ser uma baita folga, né? Eu suspeito. Até porque ele colocou só 10 pontos aqui. Então se realmente fosse muito difícil, ele teria colocado 25, 50, né? Mas, na verdade, então a conquista que ele adicionou foi essa aqui. Ontem, no dia 8, né? Terminar o jogo na dificuldade difícil, sem tomar dano ou perder uma vida. Ok, tá bom, beleza. Então tá aí o pessoal aqui nos comentários, legal, coisa e tal. E já mostrei então um vídeo da gameplay pra vocês. Vamos finalizar então com um pouquinho aqui da gameplay, que eu já mostrei, na verdade já mostrei, né? Pessoal, então por hoje é isso. Então foram 6 jogos no dia 8 de abril, foram bastante jogos aí. E então é isso aí, 5 conjuntos de conquistas para jogos inteiramente novos, né? Que são jogos retrôs, mas que não tinham nenhuma conquista ainda. E um jogo que foi somente uma revisão, adicionando só uma conquista. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço e falou!